Queridos, vamos falar de uma figura aí que é muito comentada no noticiário político, que é o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele estreou na política como o governador do estado mais importante do Brasil e fechou os 6 primeiros meses do governo em alta com o eleitorado. O índice de aprovação do governador chegou a 65% e ele acabou despontando como um dos principais nomes da direita brasileira para concorrer à presidência da República em 2026. No entanto, ao mesmo tempo em que se mostrou aliado de Jair Bolsonaro, o Tarcísio não deu as costas para o Planalto e para o Poder Judiciário, chegando a se reunir com ministros do Supremo Tribunal Federal e integrantes do governo federal. A atitude levou integrantes do PL a vaiarem o governador em uma reunião da sigla sobre reforma tributária. Além disso, o Tarcísio teve de lidar com uma tragédia no litoral norte de São Paulo, onde enchentes deixaram mais de 35 pessoas mortas e centenas de pessoas desabrigadas. Por fim, a privatização da Sabesp e as constantes quedas de energia na região metropolitana da capital também despontam como grandes desafios para a gestão do novato à frente do governo do estado de São Paulo. E a pergunta que eu faço para vocês é: Tarcísio tem possibilidade de receber esse espólio de Jair Bolsonaro ou não? Tem, mas ele está encontrando muitas dificuldades à medida em que tem se mostrado alguém um pouco mais moderado do que aquele do espectro bolsonarista. Tanto que ele mesmo não se coloca como um bolsonarista na visão de muitos desses apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Então, eu imagino que a tendência é ele conquistar ou constituir um novo público nesse mandato à frente do governo do estado de São Paulo. E como é que vocês avaliam isso? Que centro-direita. Tanto é que na própria eleição, se eu for lembrar, ele ficou lá escorregando até a hora de decidir mesmo colocar o Bolsonaro do lado, que viu que era o caminho ele entendeu que era o caminho eleitoral para ele. Mas ele ficou lá naquele negócio, vai, não vai, Bolsonaro não apareceu no início dos programas de TV Ele fazia dele. que nem o Bolsonaro, mais ou menos. Não, isso, mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu acho que hoje, se tem alguém para pegar o espólio da direita, não da direita radical, mas um centro-direita, é o Tarcísio. Até pelo tamanho do estado de São Paulo, né? Aqui, eleitoralmente e financeiramente, é um estado que, bem governado, te alavanca para uma candidatura. Tanto é que, tirando a candidatura do Geraldo, os ex-governadores de São Paulo, Serra e o próprio Geraldo foram para o segundo turno nas eleições presidenciais. Não tiveram força final para ganhar de um presidente Lula ou da própria Dilma, mas foram candidatos. Aí depois veio o Aécio. Qual que é a marca do Tarcísio? É isso que eu ia falar. Na verdade, ideologicamente, o Tarcísio a gente ainda está muito tentando descobrir, a não ser que ele finque. Porque se você pensar bem, ele não fincou muito nem com o Bolsonaro e nem com o Lula. Ele não quis o dinheiro do PAC agora para as obras em São Paulo, né? Já no final do ano. Isso. Ele negou essa ajuda do PAC. Então, no início ali da gestão do Lula, com toda aquela crise do dia 8, ele foi lá, junto com os outros governadores, apertou a mão do Lula, se mostrou solidário, mas depois se afastou. E do próprio Bolsonaro, recebeu o Bolsonaro aqui no palácio, né, do governador, mas ali no Morumbi, mas também tem, o próprio Bolsonaro fez já algumas críticas à gestão do Tarcísio, então eles não vivem ali uma relação de muito amor. Eu vejo muito mais o Zema próximo da ideologia de direita bolsonarista do que propriamente o Tarcísio. Agora, a gente pode falar que ele vai tentar a reeleição. Muito mais provável. Provavelmente. Até porque, me perdoe, até porque eu acho que as pessoas que estão na sua retaguarda ali, em especial aqueles mais próximos de secretaria, vão incentivar ele para ele permanecer no governo do estado de São Paulo. Você está falando de Gilberto Kassab? É claro. Porque se o Lula ganhar lá e o Tarcísio ganhar aqui, o Gilberto Kassab continua lá e aqui também. Não, mas o Kassab vai forçar, porque o sonho do Kassab é ser vice do Tarcísio, né? Ele tá montando toda essa avenida para se colocar como vice, imaginando o Tarcísio sair candidato a presidente na outra eleição de 2032, né? 2030, e ele ocupe o espaço de governador, como aconteceu quando ele foi vice do prefeito Serra e saiu candidato a prefeito e ganhou a eleição. Você acha que ele vai ser candidato à reeleição? Tarcísio? Com certeza. Para mim, esse é o caminho que ele vai adotar. Aliás, já está na cabeça dele e acho que está muito mais no entorno dele também.
Isso até por conversas de bastidores a gente ouve isso, em compromisso até para a eleição da prefeitura do ano que vem. Mas eu queria só dizer o seguinte, essa boa imagem do Tarcísio, a meu ver, se deu muito em função daquele problema no litoral. O fato dele ir lá pessoalmente, estar presente e tal, talvez não fizesse a menor diferença pelas ações que o Estado poderia desenvolver em ajuda àquelas pessoas. Mas como postura, como um ato de solidariedade, etc., isso a população de cara reconhece. E foi bem no início do governo dele. Eu acho que ali ele ganhou expressão. Aí, ao longo do tempo, eu acho que o Tarcísio está muito escondido do ponto de vista de... Ele não fala mal publicamente, mas ele evita fazer... você não vê ele dando entrevista ou ele se colocando. A gente não sabe direito o que ele pensa. O governo dele parece um governo muito técnico, muito assim, de manter as coisas em ordem, né? Só me dá um minuto aqui, eu preciso me despedir do nosso Fábio Lousada, que gentilmente aceitou. O homem já tem a galera lá na família dele, tá ligando, pelo amor de Deus, o pernil já tá frio e tal. Obrigado, Fabinho, um abração pra você, cara. São Paulo, tamo junto. Valeu. Fábio Lousada aqui participando da programação da Jovem Pan. Cadê o Paulo Loyola? Chega mais. Paulinho, bem-vindo aí, viu, cara? Feliz Natal pra você. Senta aí, o teu pernil vai ser frio mesmo. O que sai um Paulo e entrou outro Paulo. Você viu como é que... E apresentado pelo Paulo. Você sabe. Zuzinha. Quem é que tava falando? Então, Zuzinha, eu acho que você falou um negócio que é o caminho que eu tratar. Outro dia me pediram para fazer uma avaliação e vi também um aliado do governador Tarcísio no programa 3 em 1 fazendo uma análise. Qual a análise de um ano do Tarcísio? Não sei. O Tarcísio até agora só entregou o que já estava pronto. O próprio leilão, aquele leilão que ele deu a martelada do Rodoanel, ele não chegou a assinar um papel, já era algo que o governo passado deixou pronto. Politicamente, a relação dele na Assembleia, você conversa com os deputados, não é boa. A Assembleia sobrevive de um apoio do Bolsonaro. Ele sobrevive ainda dos 60% de aprovação que ele ainda conquistou. E é uma bela sobrevivência. E politicamente ele não tem rejeição também. Então, é isso. Você não tem rejeição. É difícil os políticos, vou colocar os deputados, quererem atropelar alguém que tem 60% de aprovação, 60 e poucos por cento de aprovação. E tem duas questões que ele foi rápido e se mostrou como líder, e aí acaba sustentando esses 60% que ele não conquistou agora, não foi o litoral. Só lembra até o hoje. Litoral, isso. Consolidou, né? O litoral e o Guarujá. O Guarujá também. Sim, o Para Guarujá. aquele público bolsonarista, ele foi rápido. Ele pegou a tropa, e ele pegou a tropa, protegeu a tropa. Vai pra cima que eu tô aqui. Só que tem uma coisa, isso aí coloca uma outra pessoa no jogo, talvez no médio prazo, que é exatamente o Guilherme Derrite, que é alguém que tá crescendo politicamente. Hoje, por exemplo, seria um bolsonarista. Que não é do grupo do Tarcísio. Exato, e é um bolsonarista. Eu acredito que no médio prazo ele fique até... como prefeiturável. Exato. Quem é Tarcísio Futebol Clube no governo estadual é o secretário da Casa Civil, o Arthur Lima, né, se eu não me engano. Esse é a indicação do Tarcísio. O Derrite foi uma combinação ali. É da família Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Cota Bolsonaro. Mas o Derrite está traçando um caminho para ser candidato a senador em 2026. 2026. Ele está traçando isso, está traçando um caminho. Ele observa o espaço que o Major Olímpio deixou. Faleceu, sobrou aquele espaço bolsonarista. Ele está se preparando para ser senador. Inclusive para sair candidato a prefeito no ano que vem, o Derrite, mas é um pouco mais difícil, né? E ele vai superar, eu imagino, o Ricardo Salles na condição dessa figura bolsonarista no estado de São Paulo. Vai, fácil. No médio prazo, assim, com as ações na Secretaria de Segurança Pública, com esse apelo, né, de segurança pública deixada pelo Major Olímpio, e com a oportunidade de estar próximo também do Tarcísio. Diferente do Salles, que fica comprando briga com o Valdemar e com o PL. Então, ia te falar, o Derrite tem mais que seja um perfil próximo do Bolsonaro, as ações dele, as falas dele são mais equilibradas. O Ricardo é mais... Mas está faltando, eu concordo, comunicação do governo Tarcísio, né? Ele é muito gestor, mas ele está muito introspectivo, né? Então, assim, a gente não tem aquela coisa de vou fazer isso...
como os americanos falam, de returning votes, né? Pensando como é que a população vai enxergar Dá a sensação o cidadão. que ele tá fazendo feijão com arroz ali. Exato. Talvez com a estrutura do governo de São Paulo seja suficiente para uma reeleição. Mas não sei se consegue criar uma marca que nacionalize ele para um projeto presidencial. E quando Mas se você a não estratégia, cria- mas se a estratégia for ser candidato a governador, reeleição, Tem mais 4 anos. vai fazer o quê? Por exemplo, e o medo de dar uma escorregada e perder os 65%? Não concordo, porque é o seguinte, quando você não cria uma digital sua muito forte, que nem ele criou ali no Guarujá, eu concordo, também você fica muito à mercê de, se acontecer alguma coisa muito grave, como foi o caso do apagão, você também, a tua imagem está muito fragilizada, porque você não tem um contraponto positivo muito forte, que as pessoas falam, não, mas isso não é capaz de ofuscar aquilo. Exatamente. E a gente não tem isso hoje do Tarcísio, né? A gente, por exemplo, aqui da capital, diferente do pessoal do Guarujá, talvez a gente não tenha uma coisa que a gente possa falar, nossa, não, tudo bem o apagão porque o Tarcísio tem feito isso. Aqui a gente a não. marca, né? Exato, ele não botou ainda. Só que eu acho que isso a aí é marca pensado, dele. viu? Isso aí é planejado. Eu imagino que na cabeça dele ele tem ali um prazo de 1 ano, de repente, ou um pouco mais. Vai esperar de passar as eleições municipais. E outra, de formar um diagnóstico, de entender o campo, porque ele não é de São Paulo, por isso é que ele precisa se cercar desses caciques que já estão aqui há mais tempo também, até para se relacionar na Alesp. Se perguntar pro Tarcísio no começo do mandato quem são os deputados estaduais, falar aí uns 20 nomes, eu acho que ele não saberia, entendeu? Então eu acho que faz parte do plano. Primeiro ano faz o feijão com arroz, vai entendendo o cenário, entendendo como que funciona o Mas, ambiente, Nelson, conhecendo as pessoas para depois começar a agir. Até quando, Paulo, eu queria perguntar para você, essa relação de Jair Bolsonaro e Tarcísio vai se manter? Porque nesse mês de novembro, no último mês de novembro, o Bolsonaro, numa entrevista numa rádio, diz o seguinte: não está tudo certo entre eu e o Tarcísio. Eu não mando no Tarcísio. Ou seja, esse é um dos pontos que está errado. Ele é um baita de um gestor. Politicamente dá as suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda. Ele diz o seguinte: eu não tiraria foto com a Haddad. Eu sou um radical. O que eu não tenho a ganhar com a Haddad, meu Deus do céu? O que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo? Ou seja, falas de Jair Bolsonaro. Como é que você vê essa relação dos dois? Antes de tudo, obrigado, pessoal, pelo convite. Bem-vindo. Um prazer enorme estar aqui. Feliz Natal a todos aí. E eu acho que essa é uma adivinhação um pouco complicada de fazer, porque ainda tem... A gente costuma falar um pouco dentro do marketing político que ainda tem muita água para correr pela frente. E isso vai depender de milhares de fatores que podem ocorrer até então. Primeiro, como é que vai ficar as relações partidárias, né? Lembrando que Bolsonaro e Tarcísio não são do mesmo partido. Então tem uma disputa. Uma outra questão é que o bolsonarismo, até pela elegibilidade do Bolsonaro, pode se dividir em outras partes e não jogar tão unido como a gente espera que pudesse se comportar como campo. Então, por exemplo, a questão dos interesses dos próprios filhos, dos grupos políticos localmente, tudo isso vai influenciar muito diretamente nessa relação. Agora, essas falas de Tarcísio e de Bolsonaro são muito esperadas porque os dois estão jogando jogos completamente distintos. Tarcísio precisa entregar um governo para o Estado, Bolsonaro precisa manter a base dele aquecida num nível mais nacional. Então ele fazia essa crítica pontual ao Tarcísio, e Tarcísio também, você repara que não entra nessa briga, faz todos os gestos necessários para o conservadorismo. Quando precisou defender a polícia militar, defendeu. Agora parabenizou Milei nominalmente. Faz os gestos necessários para se manter relevante, mas ao mesmo tempo, vocês estavam falando um pouco aí da questão dele não ter tanto uma marca. Agora, talvez é porque sequer precise de um movimento tão brusco num primeiro ano de governo, onde você tem 60% de aprovação. Se o time está ganhando, por que você vai jogar o ataque todo lá para frente, né? E abrir agora... Você guarda as cartas, né? Exato. E ele está respondendo aí, na medida do possível, até a crise da questão da Enel, de uma maneira que eu acho que a crise ficou muito mais para a Enel do que para o próprio Tarcísio. E muito mais para o prefeito, inclusive. Exato, né? que foi extremamente populista, inclusive, em impedir que o governo federal intervisse, que as agências reguladoras interviessem, num sentido de que
Me parece que o Tarcísio está tendo uma leitura bastante adequada do jogo. Não vejo esse afastamento do Bolsonaro para além de um desempenho de jogo político, do básico do teatro, do jogo político, que precisa ser desempenhado nesse lugar. Vocês querem comentar sobre essa fala? Não, eu ia justamente perguntar esse ponto que eu botei antes de você começar a falar. Isso também não fragiliza, eventualmente, num caso, por exemplo, como o do apagão, se você não tem uma digital, uma coisa que te marque como gestor político, não te deixa fragilizado para uma eventual calamidade ou alguma coisa que aconteça, as pessoas também não lembrarem o que você tem de positivo ou não? Isso vai depender de como que, inclusive, isso vai continuar. Porque as pessoas também, em termos de lembrança, quando ele for concorrer a uma reeleição, já passou 3 anos e meio da crise. Já é outra coisa, já é outro governo, já é outra vida, já é outro país. E, num certo sentido, ele manteve muito firme a posição dele em favor das privatizações. Manteve o processo de privatização da Sabesp, não retrocedeu nesse processo. Indicou que sim, era importante ali para o grupo dele a questão da privatização, ao mesmo tempo em que ele conseguiu indicar que há questões no processo de privatização, e é isso que a gente vê efetivamente na gestão pública, que demandam efetivamente um contrato melhor de privatização para oferecer um serviço melhor. Então, eu vejo ele sendo bastante hábil dentro dessa atuação. Mas ele recuou em relação à privatização do Porto Santos, né? Em várias outras. Né? Eu imagino que tenha entrado na negociação a questão do túnel Santos-Guarujá. Certamente ficou muito mais difícil defender o ponto. A gente trabalha muito dentro da Basilab, que é a empresa que eu sou sócio, num processo de monitoramento. Deu para ver que, de fato, nunca houve tanta crítica ao processo de privatização como a gente teve em relação ao caso da Enel. De fato, o campo ganhou uma outra dimensão e um outro nível de crítica a partir do desastre que foi a gestão da Enel nesse processo. É óbvio que respinga alguma coisa. Só que a principal privatização que estava colocada, que era da Sabesp, ele manteve, inclusive, a urgência. E não está tendo muita vida fácil na Alesp. Diga-se de passagem, mais dificuldade com a direita do que com a própria esquerda. Eu tô te falando, ele não tem relação com a Assembleia. A Assembleia tá pronta para atropelar ele em qualquer processo. E a Sabesp não é só Assembleia. A Sabesp são prefeituras. Se você não conseguir fechar acordo com São Bernardo, com São Paulo, com Osasco, o modelo não fica em pé. Não fica em pé. E ele não está conseguindo articular os prefeitos. O prefeito de São Bernardo falou que não vai abrir. Aqui, o prefeito de São Paulo disse que tudo bem, mas ele tem que ir à Câmara para disputar. E na Câmara tem uma pessoa chamada Milton Leite, que ele pisou na cabeça quando virou governador. Ele pisou na cabeça quando vai virar governador. Tem Santo André. Então, ou seja, tá tudo interligado. Tá interligado, Paulinho, porque o modelo, se você não trazer essas 4, 5 cidades, claro. Sei lá, eu tô chutando essas cidades, porque da Grande São Paulo. Osasco parece que tá, São Bernardo, eu tive com Orlando morando no final de semana, não tá certo, falou que não tá. Eu falei assim, o que eu vou explicar para as pessoas que eu tô privatizando algo que dá só porque o governador quer? Não é assim que funciona. Então, entendeu? Mas já tem um movimento efetivamente organizado de mostrar que as coisas que são privatizadas, isso apareceu muito na questão da Enel, ficam mais caras, que a Enel demitiu 1/3 dos funcionários. A esquerda ganhou força com esse discurso. Ganhou, de fato. Agora, eu só queria acrescentar um ponto rapidinho antes de te passar a fala, é que o Tarcísio está tendo mesmo dificuldade no nível estadual que, por exemplo, Lula tem no nível federal. A gente estava fazendo toda aqui uma discussão sobre as dificuldades que Lula tem para passar uma pauta, porque tem um congresso que é absolutamente... Não, mas Tarcísio também é. Não é político, desculpa. E aí... Bem, tá tudo bem a gente discordar nisso, mas... ele mesmo fala que é um técnico, ele fala que não é político, ele fala que é um técnico. Olha só, eu trabalho com marketing político, eu também diria que eu sou técnico se eu estivesse no lugar técnico dele. Isso obviamente interessa a ele, essa imagem de técnico. Novo. Ninguém chega ao governo do estado de São Paulo sem fazer uma negociação política extremamente bem sucedida.
Agora, a questão que está pegando para ele na Alesp é a mesma questão que, para mim, está pegando para o Lula. A gente tende a achar, e aí apareceu muito isso na discussão aqui, que só o Centrão é fisiológico. E a direita da Alesp é extremamente fisiológica. A discussão que se passa na Alesp hoje é porque a direita quer cargo. E é por isso que as pautas de Tarcísio não estão passando ali. Fala, Mário Não, Covas. ele chegou a falar que nos outros parlamentos acontece isso. O senhor falou sobre isso, tem razão. Mas é que não é na Alesp não se fala centrão, né? Se fala outra coisa. Porque é direita ali, né? Ok, mas não se fala centrão. O centrão ficou associado como fisiologismo, né? Mas eu penso que o Tarcísio, na questão da Sabesp, ele está simplesmente levando uma questão que foi uma pauta da campanha eleitoral para frente. Mas o meu convencimento pessoal, e aí não é por nenhuma informação, é de que ele não vai até o final. É simplesmente para dizer o seguinte: eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi. Tô lutando, porque se mas você vou perder. Porque lembra bem que ele falava lá de estudo sobre... Ele nunca falou da privatização assim, vai ser privatizado e acabou. Não é isso. Nós vamos estudar e tal. Cria um grupo de estudo. Esse grupo de estudo está esse ano inteiro estudando. Quantas vezes esse ano atrás? Não é só numa pauta de A Câmara nos tá virando policiais... uma característica A dele. Câmara mas na parte dos nesse policiais também voltou atrás, diferente do que tinha dito na Exato. campanha. Mas daí eu não estou dizendo ele voltar atrás. Simplesmente ele está deixando a coisa correr e vai ser inviabilizado lá na frente. E ele vai dizer, bom, então se vocês querem que mantenha a estatal, eu vou manter a estatal. Eu acho que é esse o plano, no meu modo de ver. Porque não me parece razoável, com tantas coisas para não dar certo, e tá se deixando jogar o jogo solto. Agora, então, não vai dar certo. O Tarcísio é refém do bolsonarismo hoje? A gente pode dizer que ele é um refém? Porque algumas imagens desse ano me chamaram bastante atenção, uma espécie de devoção dele ali a Jair Bolsonaro. Lembra em rodeios, quando ele começou a gritar mito, mito ao lado de Bolsonaro. Eu não sei pra vocês, mas pra mim a figura do governador de São Paulo é a segunda figura mais importante do país. Ele não é refém do Bolsonaro, certo? Mas eu imagino que ele seja refém do risco de ser tratado como desleal, desonesto, traidor. Então ele é refém. Ele é refém desse risco dos bolsonaristas. Então né? é refém. Acho que ele tem um medo de ser taxado assim. Mas isso tem prazo de validade. Não, É a não mesma vai coisa durar muito tempo. mesma coisa do Geraldo Alckmin gritando Lula, Lula, igual. É igual. Você tem lá um parceiro que você considera até que tem, do ponto de vista político, maior que você. A imagem do Geraldo gritando Lula é mais diferente. Não, é triste. Não, mas é mais difícil. Não, eu tô falando porque o Tarcísio fez campanha junto, era ministro, essas coisas. Mas o Geraldo Alckmin fez também campanha, tanto que foram eleitos mas ele tinha sido ministro dele, né? Ele é praticamente uma cria do Bolsonaro. Ok, mas eu digo o seguinte, é uma figura maior, que é o Bolsonaro e o Lula, e uma figura que tem expressão, mas que é menor delas e que fala assim, olha, meu ídolo e tal. É coisa personalista, total. O que eu quis colocar nessa minha colocação é o seguinte, o que eu quis colocar nessa minha colocação ficou ótimo, mas o que eu quis dizer é o seguinte, dá um desconto pro Paulinho, querido. É Natal, já tomou. Começou a BBC. Começou a BBC. Tem uma largada, Paulinho. Que eu saí rapidamente, eu tava tomando um drink, não, tô brincando. Então, o que eu quis dizer aqui pra vocês é o seguinte, eu pelo menos enxergo assim, o cara que é governador de São Paulo, ele é maior do que qualquer força política. Ele é uma força política. O cara é governador de São Paulo. Isso é menor que o presidente, né? Às vezes, muitas vezes, dependendo como ele se portar, ele fica maior do que o próprio presidente da República. Mas ele foi eleito com apoio desse cara. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele coloca esta lógica de São Paulo em segundo plano, no momento em que ele mostra uma espécie de subserviência a um político que está inelegível. Eu acho que tem 2 pontos aí, Paulinho. O primeiro do ponto de vista prático, no grande debate que o país teve no ano, que foi a reforma tributária, o Bolsonaro se colocou de um lado, o Tarcísio teve posição própria. Se colocou de outro e foi até em reunião do PL defender uma posição diferente, sendo inclusive vaiado. E mesmo assim, manteve sua posição concreta a favor da reforma, negociando uma mudança no modelo de governança do Conselho Federativo, conseguindo avançar concretamente em uma visão dele apoiando a reforma contra o Bolsonaro. O segundo aspecto, eu diria, que eu acho que
passa por um teatro que tem a ver com a lógica que está dominando esse campo político, que é uma lógica de culto à personalidade de Bolsonaro. Então é uma coisa que, mesmo que ele não se submeta do ponto de vista de agenda, que é o que importa de fato na política pública, que vai chegar na vida das pessoas, ele retoricamente se subordina para fazer parte de um campo que não foi ele que criou. Eu só ia fazer uma colocação. O Tarcísio também, embora ele tenha essa questão de fidelidade, né, que a gente sabe que na política funciona bem, essa questão de fidelidade àquele que te colocou lá. Lealdade. Foi de fato o Bolsonaro que criou a figura do Tarcísio enquanto político, de fato. Ele sabe também que, por ele não ser um bolsonarista radical, né, não ter esse viés de radicalismo, como eu vejo muito no Zema, ele ganhou muito eleitor que não era bolsonarista. Né? Eu mesma sou simpatizante do Tarcísio e era, né, antes da eleição, e não sou bolsonarista, né, sou avessa ao bolsonarismo. Então ele sabe, e aí nesse aspecto eu concordo muito contigo, Paulo, quando você diz, não, ele é político, porque ninguém chega a ser governador de São Paulo sem ser político. Então eu acho que nesse aspecto ele é realmente muito político, porque ele sabe lidar e transitar muito bem nesses dois polos, né, de eleitores, sem criar nenhum tipo... Então eu acho que ele ele não é refém da figura do Bolsonaro, mas ele também não quer deixar de lado... Ele não quer perder essa base. Exatamente. Porque ele parte dessa base, mas ele soma para além dela. Ele não quer deixar essa base, mas ele também não quer perder aqueles que ele sabe que não são adeptos ao bolsonarismo, mas são adeptos à boa gestão dele, né? Além do que, ele faz o gesto do lado do cara. Né, na presença dele. Não é um gesto pelo jornal, é ali. Então, ali ele está falando para todos os eleitores do cara que está ali do lado dele. E um dos primeiros enfrentamentos dele com o Bolsonaro é que a gente acaba esquecendo, foi colocar o Gilberto Kassab como secretário de governo. Né? Resistência. Muita resistência. O Bolsonaro xingava, falava mal do Gilberto Kassab em rodas, em grupos. Inclusive, quando ele indicou, os filhos foram contrários à escolha do Kassab como secretário de governo. Foi um enfrentamento, só que o Kassab foi alguém importante na eleição dele, trouxe prefeito, trouxe organização política. E outra, tem o detalhe de... Trouxe o vice. Mas trouxe também a capacidade de articulação política no estado de São Paulo. Mesmo o Kassab, naquele momento, tendo poucos prefeitos, ele conhece o estado. Não, mais ainda, eu acho que... Circula. Antes de ter conhece feito... a política local. O Kassab, quer dizer, articulou para o candidato dele sair, para ser vice dele, no meio do processo eleitoral. Talvez seja atribuído até a vitória dele, uma parte considerável a esse gesto. E tem um detalhe, o Kassab não é o mesmo Kassab de 2, 3 anos atrás. O Kassab de hoje é um cara que está aproveitando muito a derrocada do PSDB no estado inteiro. Tem muitos prefeitos que eram do PSDB de vida inteira, de décadas, e que agora são do PSD. Então é um Kassab muito mais forte. Muito mais inflado. O poder de capilaridade, de fazer o Tarcísio ser bem visto no estado todo. Tem esse detalhe também. Não, é verdade. O Kassab me parece ser, aqui em São Paulo, um dos políticos que melhor conseguem lidar com o atual momento do estado. Agora, respondendo à questão da pergunta inicial, eu acho, por exemplo, que se Kassab não tivesse na campanha, o Tarcísio ia ter uma vida muito mais difícil, inclusive na própria gestão da máquina pública. Quem deu, efetivamente, equipe, máquina, conhecimento, território, prefeitura e estabilidade, principalmente, para o governo Tarcísio, é o Kassab, não é Bolsonaro. Bolsonaro pode ter sido efetivamente muito importante, para colocar ali o voto na urna. Agora, para gerenciar a Casa Legislativa, para lidar com a governabilidade, máquina, para um foi importante para a eleição, outro para a governabilidade. Do que isso. Agora, só que eu queria responder sobre a tua pergunta inicial, é que é muito difícil a gente fazer projeção para daqui a 3 anos e meio com os dados de hoje. Claro. Daqui a 3 anos e meio, Bolsonaro vai estar preso? Algum filho do Bolsonaro vai estar preso? Como é que eles vão lidar? Como é que eles vão... As contas públicas tem sempre aquela Inclusive, como é que eles vão lidar com as crises? Como é que vai ser o processo de negociação entre republicanos e PL? Eu gosto muito de lembrar. Gente, o Zema está no Novo,
O Tarcísio tá no Republicanos, o Bolsonaro tá no PL. São interesses distintos também, que conflitam também entre eles. Sim. Então, saber se ele vai ser dependente vai depender também de saber... Bolsonaro vai ter mais alguma condenação? Vai ser preso? Os filhos vão ser? Quais vão ser as crises que vão ter até lá? Como é que vai ser esse processo? Vai passar, não vai passar? Privatização? Vai conseguir entregar alguma coisa para a base mais militante? Você acha que existe a possibilidade do Tarcísio se desprender do bolsonarismo uma hora? Eu acho que existe. Ao longo desses 3 não seria nada, não seria absolutamente nada inédito na política. Nem inédito e nem surpreendente. Não, pra mim não seria surpreendente, não. Se um dos Bolsonaros forem presos, você acha que isso desvincula o Tarcísio deles? Acho que depende. Depende de qual foi preso, de por que foi preso, de como é que isso repercute, de como é que a máquina... E uma coisa que o Bolsonaro e o bolsonarismo são muito eficazes, que é nessa questão da máquina de comunicação, conseguem justificar o injustificável, né? Muitas vezes. Depende também de como é que o Tarcísio vai o que ele vai falar a respeito da política. Não, eu poderia ficar aqui falando 100 mil fatores que podem influenciar nesse processo. Só quero justamente não ser... superficial aqui e dizer que assim, vai pra cá, agora, vai pra cá. A gente precisa se lembrar que o Tarcísio tem um perfil de não passar pano. Mesmo para todas aqueles equívocos do Bolsonaro na gestão, quando precisa passa, né? Não passa. Faz de conta que não viu. Mas não é crítico, claro, mas também não defende. Não defendeu os discursos do Bolsonaro em relação à vacina. Mas anulou as multas. Não defendeu, olha só. Peraí. Fica quieto, mas olha só. Ele não defendeu o discurso do Bolsonaro sobre a vacina, mas anulou as multas do Bolsonaro da pandemia. É óbvio que isso é pano. É óbvio que isso é gesto. Anulou as multas da vacina, que por acaso tem o Bolsonaro. Não é pra... Seria do Bolsonaro se fosse personalíssimo. Bolsonaro, os filhos dele. O Tender tá chegando, hein? O Tender tá chegando, olha só. Nós estamos aqui nesse Tá na Roda do domingo e daqui a pouquinho tem ceia, hein? Vocês aqui com a gente sintonizados, ligadinhos na programação da Jovem Pan.